Nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Paulo fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo feito, ficar firmes. E Emmanuel vem comentar na lição 115 do livro Vinha de Luz: armai-vos. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes no impulso louvável podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-nos na couraça da firmeza de Deus. Bem, se falou aqui em armadura. A gente vai lembrar que já que está falando, usando um termo, podemos dizer assim, bélico, até militar também, de todos os tempos, a gente vai lembrar o seguinte: a gente vai lembrar que antes de ser exposto a um combate, a uma operação estratégica, qualquer coisa, qualquer militar tem primeiro uma formação teórica e tem também o treinamento prático, o treinamento tático. Eu me lembro que quando eu fui militar, por exemplo, eu fiz uma marcha de 30 quilômetros. Aí chegava aqui fora, eu via alguns amigos falando assim: pô, mas nós andamos 30 quilômetros, caramba, não, mas calma. Para você fazer 30 quilômetros, um dia nós fizemos 5, depois nós fizemos 10, repetimos a de 15 umas 2 vezes, e teve um dia que falou: agora vamos fazer uma de 30, estejam preparados. E no dia que você estava fazendo a marcha, você tinha, na época, pelo menos na época, isso tem muitos anos, tem mais de 30 anos que eu estava nas Forças Armadas, tinha um coronel do nosso lado que já era um senhor de idade, que ele, além de ter caminhado os 30, ainda ficava dando força pra gente. Então a gente, garoto, novo, olhava pro lado e falava: peraí, esse camarada está aqui do nosso lado, com a idade dele tudo, está aguentando, por que eu, novo aqui, não vou aguentar? A gente arrumava uma energia, uma força ali na hora para poder aguentar aquela dificuldade. Eu só usei esse exemplo para fazer uma comparação. Vamos pegar aqui agora, a gente começa a estudar o Evangelho. Aí começa a pegar todas as informações falando: ó, a vida aqui na Terra não é fácil. A gente tem que aprender a perdoar, senão aquele que não perdoa vai ficar carregando a mágoa para o resto da vida, e a mágoa, a primeira vítima que ele faz é justamente a gente mesmo, porque cada vez que a gente lembra do fato que nos magoou, a gente joga um monte de toxina que vai minando o nosso corpo por dentro, acabando com a nossa saúde. A doutrina espírita ainda fala mais: aquele que desencarna com mágoa vai ser presa fácil dos espíritos quando chega lá do outro lado. Por quê? Eu tenho uma bronca de uma determinada pessoa, bota a foto da pessoa na minha frente, eu, com aquele sentimento de raiva que vai me dar na hora, já vou ser levado para as regiões de sofrimento, da mesma maneira que André Luiz, no livro Nosso Lar, quando chegou na casa dele aqui, que viu que a esposa dele estava casada com outro, ele mesmo tendo saído fresquinho lá do Nosso Lar, ele veio a raiva, o ciúme, e ele foi parar lá na região umbralina. É a comparação aí para a gente entender. Então, já sei disso. Em primeiro lugar, primeiro eu vou conhecer, a verdade que vai me libertar. Daqui a pouco eu vou começar a praticar isso aqui. Então eu vou começar a entender, que tem um montão de gente que vai estar me agredindo, mas olha só, aquele que está me agredindo é filho de Deus também. Foi criado por Deus também, é meu irmão. E está me agredindo por quê? Porque está passando algum momento de desequilíbrio. Momentos que a gente passa também, tem dificuldade também. Então já começa a sair da posição de não só perdoar pelo que está fazendo,
mas também de tentar estender a mão, tentar ajudar de alguma maneira. Calma, você está nervoso porque você quer ajuda e vamos tentar ajudar da melhor maneira. Muitas das vezes a melhor maneira vai ser o quê? Ficar calado, não reagir. A melhor maneira é ficar calado e ainda arrumar um momento de fazer uma oração por aquela pessoa. Primeiro, você colocou na posição neutra. Na segunda, você está tentando ajudar. Então a gente vai aprendendo essas armaduras. Gente, isso é uma armadura. Eu me lembrei aqui agora de John Lennon, na década de 60, uma das frases de uma das músicas dos Beatles, ele fala: "Happiness is a warm gun." A felicidade é uma arma de guerra. Você quer aprender a superar esses momentos de crise? Tenha paz dentro de você mesmo. Vamos começar a colocar aqui dentro da gente, né? A tempestade é lá fora, não pode vir para dentro de mim. Eu tenho que me manter inteiro. Eu tenho que tomar como exemplo para a minha vida o bambuzal, que quando bate a tempestade, o vento forte, ele chega a envergar, mas daqui a pouco ele volta para o lugar de novo, né? Porque na verdade ele se manteve firme e se manteve equilibrado. O que o Evangelho vem fazer com a gente? O Evangelho vem mostrar para a gente que na prática o amor enche a gente de poder. A pessoa que ama de verdade, sem que ninguém se dê conta, você pode estar num lugar de conflito, e ele com aquele sentimento ali, com aquela energia dele, ele pode estar contemporizando aquilo tudo, modificando todo o campo vibracional daquele local. Então a gente vai aprendendo isso tudo, ele fala, é indispensável tomar as amarguras de Deus. Agora, ele faz uma comparação que logo no primeiro parágrafo, que é uma comparação que sempre é válida, né? Tem gente que acha que vai buscar só o Evangelho somente para retirar conforto. Fala, ó, isso aí tá igual criança que só quer ver o brinquedo, só quer ver as guloseimas, né? Os doces, né? Porque na verdade não, o Evangelho é um roteiro completo e o mais completo da história da humanidade. Assim, até tenho conhecimento de algumas pessoas que se declaram ateus, então que não têm o costume de fazer leitura do Evangelho, por tudo que fizeram com o Evangelho e que fazem até os dias de hoje. Nós fazemos ainda um monte de coisa errada com o Evangelho enquanto a gente não atingiu um determinado nível evolutivo. Né? Mas essas pessoas estão simplesmente deixando de ter a armadura. E o que vai acontecendo com elas? Vão se tornando pessoas amargas, vão se tornando pessoas que, através da reclamação, da rebeldia o tempo todo, vão criando um nível mental ali, um nível que depois muito difícil de reverter. Ou então, como já disse Joana de Ângeles uma vez, em um de seus estudos, ela fala assim que normalmente o tempo de recuperação do espírito não é menor que o tempo que o levou ao estado de degradação que ele se encontra. A gente às vezes quer fazer as coisas de uma hora para outra, né? A gente queria muito que fosse, né, passe de mágica, né? Abra cadabra e a pessoa voltasse ao normal. E não é assim. Então ele coloca aqui pra gente, olha, a mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos. A gente está aprendendo o tempo todo uma das coisas que os espíritos não cansam de repetir. Estamos tentando ensinar vocês a não dependerem tanto de nós agora no futuro bem próximo. Aqui nós, aqui, ó, encarnados e desencarnados, estejamos juntos, trabalhando juntos. Não, a gente tem que ficar aí ajudando vocês também. Criar essa independência. Descobrir o seguinte, eles que estão equilibrados do outro lado, eles estão equilibrados porque eles estão sintonizados com Cristo. A hora que a gente sintonizar com Cristo também, vai ficar os dois, ó, só que um num campo diferente do outro. Um encarnado aqui e o outro desencarnado. Cada um desenvolver a independência. O Pai está oferecendo o tempo todo armaduras aos seus filhos em todos os templos do pensamento religioso. Todos os templos. Aí ele termina aqui com esse parágrafo assim, os crentes no impulso louvável podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. E a luta, ela é individual. Ponto. A gente não pode, de forma alguma, acreditar que a felicidade se conquiste por alguma coisa externa a gente. Não. Depois que a gente conquista a felicidade dentro da gente, pode colocar a gente em qualquer ambiente que a gente vai estar sendo feliz e vai estar também proporcionando felicidade para as pessoas, se as pessoas assim aceitarem. Né? Então, ele vem quando ele termina aqui para a gente, né? É somente de posse de semelhantes armaduras que a gente pode resistir aos maus dias, sustentando a serenidade nos instantes dolorosos
e guardando-nos na couraça de firmeza de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.